Quero só falar para vocês da agenda da igreja. No dia 28, sábado agora, nós temos uma palestra que é Permissão para Seguir a Vida. É a Andréia, ela é psicóloga, ela vem uma vez por mês. Irmãos, terça-feira aqui, mulheres, escuta, vocês perderam. Eu não gosto de falar isso não, mas perdeu quem não veio, viu? Foi muito bom. Foi maravilhoso, não foi, Marta? Foi assim, ela trouxe, primeiro a Rita contou história para a gente, usando a própria palavra, foi muito bom, show. Ela consegue, né, nos prender em ouvi-la a contar. E depois a Andréia trouxe uma dinâmica aqui para a gente, falando sobre Deus conhece a sua dor. E aí até me inspirou. Coloca aí o título da minha mensagem, por favor. E aí ela tratou com a gente, nos levou a refletir e a entender que cada um de nós temos o que é cura e o que é restauração. Né? O que é cura e o que é restauração. E aí todo mundo participou, foi muito bom, foi maravilhoso, foi assim enriquecedor para a gente, saímos daqui fortalecidas, entende? Amém? Né, Michele? A Michele estava aqui com a gente, foi muito bom. Por isso, irmãos, que eu falo, quer se fortalecer? Vem todos os encontros do GC. A gente não vem para cá para falar bobagem não, nem para ficar contando história, nem fofoca, nem conversa fiada não. A gente vem aqui para aprender a se fortalecer, a como lutar as nossas guerras e como ganhar essas guerras em nome de Jesus, amém? Foi maravilhoso. Então eu digo para você, todos os G6 vêm para cá. Então, sábado agora, a Andréia ela vai trazer uma palestra falando sobre permissão para seguir a vida. Então, se você puder, vai ser das 15 às 17 horas, vai estar aqui ministrando para a gente, amém? Dia 3, é um feriado, e aí o pessoal da Manhã com Deus, né? Todas as quartas-feiras nós temos Manhã com Deus, amém? Consagração. A gente vem aqui, a gente vem em jejum, depois a gente toma um cafezinho ali, bem gostoso. Elas sempre trazem um pãozinho, uma manteiguinha, né? E elas propuseram, juntamente com o Renato, fazer um relógio de oração, onde nós vamos estar orando nesse feriado 24 horas, amém? E você está convidado não, você está convocado a fazer parte desse time aí para a gente estar orando. Vamos orar, ore pela sua causa, nós vamos estar orando por essa igreja, então nós vamos estar orando por vocês e você vai orar pela sua causa também. Então a gente vai orar 24 horas, está lá bonitinho, coloque o seu nome, o horário que você vai estar orando em nome de Jesus, amém? Está lá na recepção, procura lá, cadê o relógio, eu quero fazer parte, vamos entrar aí, vamos guerrear em nome de Jesus Cristo. Dia 4/4 nós temos varal solidário às 14 horas, dia 5/4 temos a Santa Ceia. Santa Ceia, não é Santa Ceia, é ceia. Santo é o nosso Deus. Nós temos a ceia do Senhor. Por que a gente mudou o primeiro domingo? Porque é Páscoa, aí vai ter aqui o teatro, amém? E o coral, amém? E o grupo de dança, oh, glória a Deus. Irmãos, esse grupo, esse time todo se juntaram aí, porque eles querem apresentar a Deus algo extraordinário, amém? E você é convidado de honra, então não deixe de vir. Primeiro, não deixe de vir cear de hipótese nenhuma, a não ser que você esteja de cama. Segundo, eles fizeram todo esse esforço, estão aqui ensaiando, compra roupa, costura roupa, vai lá na 25, a outra faz beca, aí é uma correria. Olha quanto amor, né? Para apresentar ao Senhor e apresentar à igreja um trabalho de uma maneira especial, amém? E nós que não fazemos parte, nos cabe o quê? Honrá-los com a nossa presença, amém? Amém, igreja? Eu quero todo mundo aqui, essa igreja tem que estar lotada domingo, dia 5. Depois a gente volta para casa, come o nosso bacalhau. Quem não come bacalhau, come peixe. Quem não come peixe, come carne mesmo. Não tem problema não, que a gente não tem isso não. Mas a gente volta para se reunir com a família, né? Lá a minha família faz lá um encontrão. É só para a gente estar junto, amém? É só a oportunidade de estar junto e celebrar com a família em nome de Jesus, amém? Então não deixe de vir, o teatro está lindo, vai ser muito bonito. As meninas da dança fizeram roupa, glória a Deus, né? Olha que lindo, não é verdade? Quanto amor, né?
eu louvo a Deus porque é o Senhor que tem nos inspirado, amém? Tudo isso é o voluntariado, irmãos. Você que ainda não faz parte do voluntariado, em nome de Jesus Cristo, acorda, está na hora de servir a Deus, amém? Chega de querer só bênção, né? E as mãos estão assim, ó, abertas, Senhor, manda bênção, manda bênção. Deus fala, eu mando, meu filho, mas também se levanta, faz algo por essa obra, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Cadê meu tema? Louvado seja Deus. Eu quero, junto com vocês, Deus libera uma palavra sobre a minha vida. E domingo agora, dia 29, né? Nós temos a Carme. Ela chegou hoje em São Paulo, né? Inclusive, irmãos, ela falou assim, era um impedimento tão grande para mim chegar aqui. Levou um golpe pela Latam, não pela Latam, mas pagou as passagens e não era a empresa e teve que pagar. Ela falou, mas nada vai fazer. Ela veio aqui para São Paulo só para vir ministrar no domingo de manhã aqui para a gente, amém? Então, em nome de Jesus, venha receber uma boa palavra, um bom testemunho do que Deus tem feito na vida daquela mulher. Ela mora na Suíça, mas uma vez por ano ela vem aqui no Brasil. E aí, os familiares dela é tudo do Nordeste. Mas aí ela fez essa ponte para ficar aqui, ministrar para todos nós, e na segunda-feira ela volta de novo para o país onde ela está morando, amém? Então, em nome de Jesus, venha estar recebendo, ela vai estar aqui no domingo de manhã. Há bálsamo para a sua dor, amém? Há bálsamo, irmão, para a sua dor. E na terça-feira nós falávamos que Deus conhece a nossa dor. E às vezes a gente acha que a minha dor é tão grande, a minha ferida é tão grande, que não tem mais o que refrigéria, né? Não tem mais solução, não tem mais esperança. E às vezes realmente nós temos sentença que não tem mais. Diante do homem, diante do mundo, não tem mais. Mas a palavra de Deus diz que há bálsamo para cada hora e dor. Há bálsamo para a sua dor, em nome de Jesus. Todos nós passamos por momentos difíceis, né? Momentos que a gente vai sucumbir, que a gente não vai suportar. A dor é tão grande que você fala assim, eu não vou suportar. Às vezes diagnósticos que chegam com tanta agressividade. Eu lembro quando meu esposo estava no hospital, o médico chegou para ele assim e falou, seu Celso, você sabe que você vai morrer, né? Pensa, você está lá. E a pessoa, e tem mais. Se chama Rafael o nome desse médico. Não tem o melhor senso, o menor cuidado, né, de falar. Você só tem 4 anos de vida. Aí depois ele volta, 15 dias depois, falou assim, ô Celso, você não quer ir embora para casa? Aí eu falei para ele, aí eu não aguentei, falei, me perdoa, quem é o ser humano nesse mundo que quer ficar no hospital? Você acha que nós não queremos ir embora para casa? Nós queremos ir embora para casa. Mas como que vai para casa se não consegue nem ficar de pé, né? Mas assim, tem momentos que você parece que vai sucumbir. Eu lembro que eu recebi esse diagnóstico de que meu marido estava com uma doença incurável e que ele só teria 4 anos de vida. E aí eu saio da minha casa, pensa, totalmente desequilibrada, vamos dizer assim. A minha casa aqui, a rua, eu desço a esquina, bati o carro. Estava tão nervosa, tão descompensada que eu bati o carro. E aí eu falei com o rapaz, falei, olha, eu tenho que ir para o hospital agora, eu moro aqui, dei meu telefone e tal, e bora para o Ibirapuera. Chego no Ibirapuera, irmãos, a minha filha me liga, quando eu ponho o pé no hospital, a minha filha me liga e fala assim, mãe, sabe o nosso carro que está na frente de casa, porque nós temos 2, bateram no carro. Eu falei, o quê? Em frente de casa? Eu nem cheguei lá, aí eu me descompensei, eu falei, meu Deus, não precisa de mais nada. Eu não preciso de mais nada. E aí eu chego lá, minha sobrinha está sentadinha me esperando. E eu perdi o equilíbrio, comecei a chorar. Porque normalmente eu não chorava. Quando eu chegava lá, eu me fortalecia para encarar toda aquela situação.
comecei a chorar e saí, porque eu precisava andar, e eu saí andando, dei umas 4 voltas naqueles quarteirão lá, eu andei, hein? Que é o do Hospital da Cruz, na verdade foi na Lins e Vasconcelos, do policial, talvez você conheça, né? Cruz Azul. E aquela menina foi um anjo de carne na minha vida, porque ela não falou nada, mas cada passo que eu dava, ela dava do meu lado, cada passo que eu dava, ela dava do meu lado, ela estava ali somente para me fortalecer. Aquele era um momento que eu achei que eu ia sucumbir, que eu não ia resistir, que as minhas forças já não, eu falei, meu Deus, não preciso de mais nada, eu bato num carro, bate no outro carro, diagnóstico terrível desse. Pensamos em desistir de tudo, sim ou não? Muitas vezes eu pensei em desistir também. Falei, meu Deus, acabou, né? E outros, essa foi a minha dor. Talvez a sua dor tenha uma outra história, um outro contexto, mas é a sua dor. É o seu momento que você acha que também você vai sucumbir, que não precisa de mais nada, que você não tem mais força, não é verdade? E às vezes nesse momento, alguns chegam ao ponto de querer abandonar a fé. Meu Deus, né? O que está acontecendo? Por que comigo? Eu já falei isso, a gente sempre fala isso, né? Que é uma bobagem. Quando eu falo, por que comigo? Eu estou dizendo o quê? Por que não foi com ela? Isso é terrível, irmão. Por que não comigo? Por que não pode ser para mim? Tem que ser, porque quando eu questiono a Deus, eu falo assim, Senhor, por que comigo? Eu estou perguntando, por que não foi lá com a outra pessoa, né? É você que vai passar, é o teu momento, é agora, mas há bálsamo para a sua dor, aleluia! Oh! E aí a gente chega num culto desse aqui, cansado, mas Deus traz alegria, Deus traz esperança, Deus traz renovo, Deus fala assim, olha, amanhã é outro dia, aleluias, aleluia, não desiste não, glória a Deus. Salmo 46, verso 1, aleluias. Você se alegra? Hoje eu me alegro, não porque eu perdi, mas eu me alegro porque eu tenho Deus na minha vida, que me sustenta, aleluia. Salmo 46, verso 1, olha o que o salmista fala. Aleluia, Jesus. Isso tem que ser, irmãos, verdadeiro nas nossas vidas. Escuta, você tem que acreditar nessa palavra. Você tem que viver essa palavra. Você tem que verdadeiramente acreditar na palavra de Deus. Deus fala assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Ele é o teu refúgio quando está na angústia, quando está na dor, quando está no desespero. Vai para debaixo do refúgio que é o Senhor. Aleluia. Aleluia. E Ele te faz forte. Aí as pessoas olham e falam assim, nossa, você é forte. Que forte que nada. Eu sou forte porque eu tenho um Deus todo-poderoso. Ah, você é uma inspiração. Que inspiração que nada. Eu estou inspirando é porque Deus é na minha vida. Porque se não fosse o Senhor, eu também teria sucumbido. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Ele é um socorro bem presente, irmão. Na hora que eu precisava, Deus coloca um anjo de carne, aquela menina do meu lado, e ela começa a andar comigo, porque a presença dela ali me fortaleceu a voltar de novo para aquele pátio, a respirar, secar as lágrimas, entrar naquele quarto, olhar para o meu esposo e falar para ele, tá tudo bem. Amém? Tá tudo bem, tava pedaço caindo pelos cantos, mas Jesus nos fortalece, aleluia. É o Senhor que nos fortalece. Você tem força aonde não tem mais força, aleluias. Entenda isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
Porque nós esperamos no Senhor, irmão. Ele é meu escudo, né? Pode vir o que vier, mas o Senhor, Ele vai nos proteger. Aleluia. Entenda o que Deus quer de mim, de você nessa noite. É que você confia verdadeiramente no Senhor. Não confia da boca para fora, não. Não confia só na hora do bem bom, não. Não confia só na hora da festa, não, da celebração, não. Não confia só na hora que, sabe, tá tudo bem, não. Tá, o emprego tá bem, a casa tá bem, os filhos tá bem, não. Deus é o meu refúgio e fortaleza em todo o tempo. Aleluia. Em todo o tempo. E quando a gente clama, Ele se manifesta, irmãos. E quando a gente ora, Ele se manifesta. Amém? Quantas vezes eu passei 45 dias indo e voltando, fazendo o mesmo caminho. E às vezes Satanás, ele soprava no meu ouvido e ele falava assim para mim: olha, sua vida não tem mais nada, né, filha? Era bem mais ou menos isso. Se liga que você não tem mais nada, acabou. Por quê, irmão? Porque nós éramos muito unidos. Mas aí eu falava: e as minhas duas filhas? Suas duas filhas? Não é as únicas que estão aí no mundo sem pai e mãe, não. Olha, o inimigo soprava no ouvido e ficava martelando, mas eu clamava ao Senhor. O Senhor me sustenta. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tira esses pensamentos. Senhor, me guarda. E Deus me fazia ir e voltar. 7 horas da manhã, voltava 7 horas da noite. E Deus sustentando. Aleluia. Deus se sustenta. Ele vai te fortalecer. Ele vai te erguer. Olha, confia no Senhor. Só no Senhor. Não tinha mais em quem confiar. Ia confiar no quê? Confia no Senhor. A palavra diz o quê? Lança sobre Ele todas as vossas ansiedades. E Ele cuidará de vós, irmão. Isso é palavra do Senhor. Isso não é contos de fada. Isso não é palavras de, sabe, para que você tenha um bom dia, para que você tenha uma semana abençoada, não. Frases de efeito, não. O Senhor está falando assim: olha, lança toda a tua ansiedade sobre o Senhor e Ele cuidará de você. Aleluia. Por que tanta preocupação? Por que tanta perda de sono? Por que tanta angústia? Por que tanto medo? Por que tanta dúvida? Se você tem um Deus Todo-Poderoso que fala para você nessa noite: eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu refúgio. Aleluia. Salmo 55, verso 22. Coloca aí para gente. O Senhor, Ele alivia, irmão, a nossa dor, a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Não fica falando para um, para outro, não. Fala para o Senhor. Você acha que o amigo vai mudar alguma coisa? Ele só vai saber um pouco mais da sua vida. Ele só vai saber um pouco mais da sua dificuldade. Ele vai saber um pouco mais da sua dor, mas ele não vai poder fazer nada. Nada. É difícil, até porque cada um tem a sua dor, né? Salmo 55, verso 22 fala assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Ele te susterá. Sabe o que é isso, irmão? Escuta, Deus é Ele que te sustenta. É Ele que te sustenta. Por que você está com medo? Por que você está duvidando? Por que você está aí ansioso? Se Deus está falando: eu te sustento. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Ele nunca permitirá o justo. Ele nunca permitirá, não é qualquer um, não é qualquer pessoa, não é qualquer maneira, mas o justo. A palavra diz assim: Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Pode vir a tempestade, pode vir um vento forte, pode vir o que for, irmão. Pode vir até a morte, que nos separa, que nos distancia, mas nós não seremos abalados, porque nós estamos no Senhor. Entende isso? Justo é aquele que age
com honestidade, com integridade diante de Deus. É íntegro diante de Deus, que tem uma visão equilibrada diante de Deus, sabe quem é Deus, não tem dúvida do Deus que serve, mas nós estamos cheios de dúvida, porque na hora que o calo aperta, na hora que falta, na hora que perde, na hora que vem a dor, aí a gente começa a ter dúvidas. Será que realmente o Senhor vai estender o seu braço forte e vai me alcançar? Será que esse braço forte é para mim? Ou será que esse braço forte é só para o irmãozinho que estava lá no primeiro banco? 1 Samuel, coloca aí para a gente. 22. Nos fala de Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul, como se fosse um homem injusto. E nós conhecemos a vida de Davi, um homem justo, um homem que vivia segundo os preceitos do Senhor. Um jovem, né? Quando ele era ungido lá, todos os irmãos estavam dentro de casa, Davi estava no campo cuidando. Escuta, Davi cuidava, irmãos, presta atenção, Davi cuidava das ovelhas. Mas você sabe que aquelas ovelhas que Davi cuidava, não eram ovelhas para abate, eram as ovelhas que não tinha valor comercial nenhum. Mas aquele jovem cuidava daquelas ovelhas como elas fossem as melhores ovelhas do mundo. Sabe por quê? Porque ele era íntegro. O serviço que ele fazia com toda integridade. Não importa se essas ovelhas não é a ovelha que vai trazer um recurso, que ela só tem uma função. Se o meu pai me deu essa responsabilidade de cuidar dessas ovelhas, então eu vou cuidar com toda integridade. E Deus conhece o coração. Por isso que quando o pai traz todos os filhos, vem aqui bonitão, passa aqui. É esse que vai ser rei? Não, não é esse não. Traz o outro que é mais bonito ainda, passa aqui. Não, não é esse não. E vai trazendo todos os filhos, Jessé. Acabou os filhos. Cada um que aparecia, Samuel falava, ai, deve ser esse, né? Porque o cara tem porte de rei, tem cara de rei, é bonito como rei, deve ser esse. Deus falava no seu coração, olha, enganoso é o coração. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, aleluia. Aí Deus fala assim, ó, tem mais alguém? Tem, vai lá buscar. Aí chega lá um jovem de 17 anos, adolescente, que estava cuidando de umas ovelhas que nem tinha valor, mas Deus conhecia aquele coração, porque ele cuidava daquelas ovelhas com toda integridade, como se fosse a própria vida. Se um leão viesse, ele era capaz de lutar morrer por aquelas ovelhas. Se um urso viesse, ele era capaz de morrer por aquelas ovelhas, porque o pai tinha colocado uma responsabilidade nas suas mãos. Entende isso? Deus conhece a integridade, irmãos. Mas aí passa-se, o jovem é ungido a rei, o improvável, aquilo que ninguém nunca imaginou, aquilo que ninguém nunca esperou, né? Aquele que ninguém nunca acreditou, ele é ungido rei. Aleluias. É tremenda a vida desse jovem. Mas aí passa-se um período, a inveja e o ciúme, Saul começa a persegui-lo, não é isso? A palavra diz assim, do verso 1 e 2. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão, quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto. Olha quem que se ajuntou com Davi. Todos que se achavam em apertos. Todos os endividados. Todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. Havia com eles cerca de 400 homens. Entende isso? Quem que se ajuntou com Davi? Os endividados, os ansiosos, os angustiados, os amargurados de espírito. E Davi não repudiou ninguém. Davi falou, vem para cá que eu vou ser a sua liderança. Deus é assim, irmãos.
Deus fala assim, olha, está endividado, está angustiado, foi repudiado pela tua família, não sabe o que fazer, você quer que eu seja a liderança na tua vida? Então vem, porque hoje eu serei líder na tua vida. E o líder, irmão, ele guia, ele mostra caminho, ele defende, aleluia, ele defende. Oh, eu serei chefe deles. Oh, aleluia. Não, você é muito problemático, fica aí. Oh, não, você é muito cheio de mimimi, fica aí. Oh, você é depressivo, você só pensa em morte, fica aí. Não, não, vem, porque eu vou liderar a tua vida, aleluia. Eu vou mudar essa história, eu vou lutar por você, eu vou guerrear por você, eu vou estar à frente, porque eu sou o teu Deus. Oh, aleluia. Sabe o que Deus está falando? Confia. Confia, não tenha dúvida. Confia, eu posso mudar essa história. Eu posso escrever uma nova história na tua vida. Eu posso te tirar dessa situação. Oh, aleluias. Deus, Ele é a nossa cidade forte, meu irmão. É a nossa muralha, fortaleza. Não é isso que fala? Deus é nosso refúgio e fortaleza. Uma cidade murada, ela é chamada de fortaleza. Nós estamos protegidos quando nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos assegurados quando nós estamos em Cristo Jesus. E nessa noite eu falo para você, não tenha medo. Se você está em Cristo Jesus, Deus te sustenta, Ele te guarda, Ele vai ser o teu escudo, Ele vai ter o seu defensor, aleluia. Por isso que a palavra diz, olha, aquietai-vos os vossos corações, porque o Senhor é o nosso socorro presente. Deus sempre vai estar presente, irmão. Não é isso que fala aqui, ó? Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que mude toda a situação, ainda que tenha um diagnóstico terrível, ainda que a sentença é realmente separação, Deus, Ele é o teu socorro bem presente. Às vezes Deus, Ele age no silêncio, e quando Ele age no silêncio, a gente acha que Ele não está nem aí para a gente, né? O Senhor não olha mais para mim, ou o Senhor não está comigo, ou o Senhor não me ouve mais. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, eu tenho feito campanha, eu tenho feito corrente de oração, eu tenho ido atrás de profeta, e Deus não tem me ouvido mais. Será que Deus não tem te ouvido? Deus trabalha no silêncio muitas vezes, entenda isso. No momento exato, Deus vai agir, Deus vai agir. Não tarda e nem falha. Aquele dito popular que Deus tarda e não falha, é mentira. Deus não tarda, Ele vai chegar na hora certa nas nossas vidas, no tempo certo, no momento certo, aleluias. Deus não tarda, meu irmão, é no tempo do Senhor, aleluias. Deus escreve certo por linhas tortas, Deus não escreve certo por linha torta de jeito nenhum, em nome de Jesus. O meu Deus não, esse dito não é do Senhor. Salmo 46, no verso 4, ele fala assim: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas altíssima. Aqui nós entendemos, é a mesma coisa, a gente pode também fazer um link aí com João 14, mas nós entendemos que quando o Senhor fala, quando o salmista fala que há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, é como se ele estivesse falando para a gente da Nova Jerusalém, né? Aonde o Senhor, Ele não só cuida, escuta, Deus não veio só para te levar para o céu, não. Ele está preparando um lugar maravilhoso, porque João fala isso. João 14, 2 e 3 fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez,
e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Deus, Ele realmente, Ele está preparando um lugar com excelência, mas Ele está hoje, aqui e agora, nas nossas vidas, aleluia. Ele foi preparar o lugar, mas Ele está aqui conosco, Ele não está ausente, meu irmão, confia no Senhor. A palavra diz que há rios de águas, 4, né? Um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aleluias. Apocalipse também fala disso. Apocalipse 21, verso 4 diz assim: e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Está falando de um lugar que o Senhor está preparando com excelência. Mas o Senhor, no Salmo 46, Ele fala que Ele é o nosso hoje. Hoje Ele é o nosso refúgio. Hoje Ele é a nossa fortaleza. Aleluias. Então Ele está conosco o tempo todo. Ele está aqui agora e Ele vai continuar. E Ele ainda vai nos dar um lugar por excelência. E a palavra é o que? Olha, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza, aleluias. Mas enquanto nós estamos aqui, se há dor, Deus vai ser bálsamo na tua vida. Se há ferida, Ele vai ser cura na tua vida. Se há dificuldade, Ele vai trazer solução, aleluias. Mas essa palavra, ela tem que ser profética na minha vida. Eu tenho que ter convicção. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu socorro na hora da dor, na hora da angústia. Aleluias. E Apocalipse capítulo 21, 7 diz assim: quem vencer, quem passar por tudo isso, quem suportar tudo isso, herdará todas as coisas. E eu serei Deus, e Ele será o meu filho. Aleluia. Eu serei Deus, e Ele será o meu filho. Quem vencer? Irmãos, o mundo que nós estamos vivendo, todos nós estamos sujeitos a passar dores, aflições, angústia, medo, perdas, né? E a gente parar de falar, porque eu, oh Jesus, se sou eu, meu Pai, então me sustenta, me renova, me fortalece, me dá sabedoria, me dá estratégia, me dá, Senhor, um novo caminho em nome de Jesus. Abre os meus olhos, aumenta a minha fé em nome de Jesus Cristo. Salmo 46, verso 10 fala assim: escuta, isso aqui é para todos nós. Esse versículo é para você. Deus fala assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Por que este coração tão atribulado? Por que este coração tão duvidoso? Por que este coração tão angustiado? Por que tantas lágrimas? Oh, lamarash, limalás. Deus fala nessa noite: olha, aquietai-vos, aquietai-vos, eu sou a tua fortaleza, e sabeis que eu sou o teu Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, não tem causa impossível para Deus, não. Tem causa impossível para a nossa fé. A nossa fé é que limita a gente avançar na graça de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Sabe o que Deus está falando? Fique quieto, porque eu sou soberano sobre a tua vida. Sabe o que Ele está falando? Fica quieto, porque eu estou no comando da tua vida. Aleluia! Aquietai-vos, eu que estou no comando da tua vida. Aleluia! E o Senhor, Ele tem sempre o melhor, meu irmão. O Senhor tem sempre o melhor. Pensa que o que você tem de melhor não é nada diante do que Deus tem para liberar na tua vida. Entenda isso. Você não pode fazer nada por você mesmo, mas Deus pode mudar, seja qual for a situação.
que a gente tem que aprender é confiar. Confiar, irmão. E esperar. Eu sei que a espera é terrível, é terrível. E eu vivo assim, ó. Eu vivo de conquista, eu já estou de novo aí na espera, de novo. Senhor, libere sobre a minha casa, meu Pai. E tem momentos que você fica, mas meu Deus, que está demorando, né? Me ajuda aí a aquietar esse coração, a se acalmar, a saber esperar. E Deus fala, olha, continua crendo, continua buscando, continua orando, porque vai ser no meu tempo, aleluia. E tudo diz que não, e tudo diz que não. As circunstâncias, as coisas vêm, e o negócio fica feio, e você fala, meu Deus, tenha misericórdia. Mas Deus fala, aquietai-vos, porque eu sou Senhor na tua vida. A gente precisa aprender a controlar o nosso emocional. Senhor, me ajude, né? Me traz equilíbrio agora. Eu sempre que eu oro, principalmente por criança, eu sempre peço isso a Deus. Senhor, traz equilíbrio sobre essa criança, né? Traz equilíbrio sobre o seu corpo. Porque eles realmente têm uma energia que só Deus pode ter misericórdia, não é verdade? Mas às vezes a gente precisa pedir para nós mesmos, Senhor, traz equilíbrio sobre a minha vida, sobre a minha emoção, meu Pai. Em nome de Jesus, eu preciso saber esperar no Senhor. A gente precisa aprender, irmãos, a depender única e exclusivamente de Deus. Amém? Jeremias, capítulo 3, verso 29, diz assim. Isso é o Senhor nos orientando. Está angustiado? Está doendo muito? A ferida está aberta? Você acha que não tem mais bálsamo? Você acha que às vezes não tem mais cura? Você acha que às vezes não tem mais saída? Aí o Senhor fala lá em Jeremias 3, 29. Ponha a sua boca no pó. Sabe o que é pôr a boca no pó? Ó, é isso, ó. Se humilha, busca, clama. Oh, começa a buscar o Senhor. Aí o Senhor fala assim, talvez ainda haja esperança. Aleluia. Coloca a tua boca no pó, começa a buscar, começa a orar, começa a se humilhar. E você vai ver Deus liberar na tua vida. Aleluia, aleluia. Colocar a boca no pó, irmão, não é sair por aí, cabeça erguida não. É se humilhar diante de Deus. É, ó. Se humilhar, o joelhinho no chão. Deus fala, talvez ainda haja esperança. Aleluia. O Senhor, Ele é o nosso único Senhor. Amém? E o que Ele quer de mim e de você nessa noite é que a gente confia plenamente. Não trata essa palavra como se... Não trata isso daqui como se fosse só mais uma frase de efeito que vai te ajudar, sabe? Nossa, mas eu li lá no Salmo que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Aí na hora como diz lá, que a porca tosse, né? É isso? Aí a gente treme, aí a gente fica com medo, e aí a gente dá para trás, e aí... Não, Deus está falando, confia, aleluia. É confiar, irmão, é se voltar para a palavra e dizer, não, está escrito lá, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, e Ele é meu socorro, aleluia. Por isso que nessa noite, para a gente adorar ao Senhor com este louvor, fica de pé em nome de Jesus. Nós precisamos aquietar o nosso coração e depender de Deus. Dependa do Senhor. Aleluia. Precisamos aquietar o nosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. Amém? Precisamos aquietar o nosso coração, porque Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Aleluia. E precisamos aquietar o nosso coração, porque o Senhor preparou um lugar com excelência para nós. Vai passar, tudo um dia vai acabar, irmãos. Tudo isso vai acabar.
E um dia nós vamos estar num lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais angústia, onde não haverá mais sofrimento, só haverá alegria. E lá nós vamos adorar, 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 adorar o Senhor, amém? É isso que Deus fala para nós nessa noite. Aquietai-vos, há bálsamo para a sua dor, aleluia. Vai passar, em nome de Jesus, tudo passa, irmão. Vai passar. Quando nós estamos vivendo, a gente acha que aquilo nunca vai acabar, né? Mas em nome de Jesus, eu falo para você, vai passar, vai acabar. Deus é na tua vida, em nome de Jesus. No tempo certo. Talvez para alguns aqui vai acabar hoje, aleluia. Hoje, porque hoje você vai exercer a fé. Hoje você vai dizer, Senhor, eu confio. Senhor, nada vai me roubar a minha alegria. Nada vai roubar a minha paz. Nada vai roubar a certeza de que eu estou na fortaleza, que é o Senhor. Aleluia. Talvez para algum pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, mas eu falo para você em nome de Jesus, vai acabar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Coloque a mão no coração. Oh Espírito Santo, o Senhor tem liberado a sua palavra sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a tua palavra, que é verdadeira, que a tua palavra que cura, essa palavra que sara, essa palavra que nos renova, essa palavra que nos dá esperança, oh meu Deus, Senhor, nos ajude, meu Pai, nos ajude a nos fortalecer na tua palavra, nos ajude, Senhor, a viver a tua palavra, nos fortaleça na tua palavra. Nós precisamos viver essa palavra. Libere sobre nós, libere sobre essa vida, libere sobre essa igreja, libere, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus.